Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, e é com grande alegria que renova em nós a satisfação do reencontro e da sua audiência. Por isso recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Leandro Silva, e que tem como título Amós e as visões do juízo de Deus. Quais são os objetivos do presente estudo? São os seguintes. Primeiramente, óbvio, conhecer o juízo de Deus, isto mesmo, o juízo de Deus dispensado à nação de Israel pelas 3 visões proféticas conforme registradas no livro de Amós. Visão dos gafanhotos, do prumo e das frutas maduras. Em segundo lugar, perceber o descontentamento de Deus com a injustiça social praticada na nação, atingindo as classes sociais mais vulneráveis. E, por fim, praticar, tendo como exemplo o profeta Amós, que em tempos difíceis foi uma voz profética e com empatia clamou a Deus em favor de Israel. Você pode conferir isto que acabei de dizer no livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 2. Esse fato nos impele a que oremos por nossa nação. Sempre. O texto áureo escolhido está lá em Amós, capítulo 7, versículo 2, que leio. Abro aspas. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei. Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Volto a dizer que você pode encontrar esse versículo procurando o livro de Amós, capítulo 7, versículo 2. Mas também temos outros textos bíblicos inspirativos. Amós 7, versículos 7 a 9, por exemplo. Abro aspas. Ele me mostrou ainda isto. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo, e o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Vamos agora para outro versículo bíblico, Amós capítulo 5, versículos 10 a 15. Abro aspas. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados.
Vocês oprimem o justo, recebem subornos e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José, fecho aspas. Como introdução desta lição, nós temos a seguinte narrativa. Amós foi profeta na época do reino dividido. Ele foi chamado para profetizar para Judá, o reino do sul, mas tinha uma mensagem também para Israel, o reino do norte. Uzias era o rei de Judá. Este fato histórico aconteceu nos anos 767 a 740, 767 a 740 anos antes de Cristo. E Jeroboão II era o rei de Israel, 782 a 753 anos antes de Cristo. Em suas épocas, esses dois reinos prosperaram muito financeiramente e, à vista de outros povos, estavam alcançando grande sucesso. Este sucesso lhe subiu à cabeça e tais reis começaram a ter muitas atitudes contrárias à vontade de Deus, além de permitir e praticar pecados graves. A missão do profeta Amós era de anunciar juízos para o povo de Deus, que já estava bem adiantado nos pecados de idolatria, injustiça social e perversões. Por exemplo, inspiração de seus reis. Os textos do livro de Amós foram declarados apenas 30 anos antes da queda do Reino do Norte. Israel, que foi invadido e desterrado para o cativeiro na época do Império Assírio. Ou seja, o ministério profético de Amós era uma das últimas oportunidades que o povo de Deus tinha para se arrepender e abandonar os maus caminhos. Logo de cara, o texto começa anunciando um terremoto. Versículo 1, isto é, capítulo 1, versículo 1, que aconteceria 2 anos depois de ser escrito. Esse terremoto é confirmado em outros textos e também pelo profeta Zacarias. Lemos o seguinte texto em Amós: Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Esta referência está em Amós capítulo 2, versículo 13. Este acontecimento se deu, como já dito, 2 anos depois, quando o rei Uzias de Judá, com atrevimento, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, no qual não lhe era permitido. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 18. E no tempo do rei Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Isto foi um aviso de Deus pelo seu desgosto contra estes governantes e suas nações, de um eminente castigo no futuro. Este acontecimento ficou marcado na memória do povo até o período
pós-exílico. Confira lá em Zacarias capítulo 14, versículo 5. O historiador Flávio Joséfos defendeu uma antiga tradição que atribui esse terremoto ao ato de sacrilégio cometido por Uzias. Outra informação interessante sobre o ministério de Amós podemos encontrar no manual bíblico de Halley, que declara, abro aspas, Amós, quando menino, provavelmente conheceu Jonas e pôde tê-lo ouvido contar a visita que fizera a Nínive. É possível também que tivesse conhecido Eliseu, ouvindo-o narrar sua amizade com Elias. Jonas e Eliseu estavam se retirando do palco da história quando Amós chegou. Joel também pode ter sido seu contemporâneo ou predecessor próximo. A praga de gafanhotos a que se refere o texto de Amós, capítulo 4, versículo 9, pode ter sido a do tempo de Joel. Oséias foi seu cooperador. Podia estar em Betel ao tempo da visita de Amós. Sem dúvida, eles se conheciam bem e podem ter comparado muitas vezes sobre as mensagens que Deus lhes havia dado. Oséias, sendo mais moço, continuou a obra depois que Amós se afastou. Outro sim. Quando Amós encerrava seu trabalho, Isaías e Miqueias começavam o seu. Após essa introdução sobre o ministério profético de Amós, vamos focar nossos estudos nas 3 visões que Amós recebe de Deus e que estão descritas no capítulo 7. Nessas visões, Deus mostra o que pretende fazer para castigar o povo de Israel. Mas Amós intercede por 2 vezes. No próximo tópico, é o tópico número 1, gafanhotos, a provisão pode ser interrompida. Este é o título. A primeira visão de Amós está em Amós capítulo 7, versículos de 1 a 3. Passo a ler. O Senhor Deus assim me fez ver. E eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serodia. E eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Deus é quem manda a provisão para a nossa vida. Seja na colheita, seja na qualidade do produto, ou sucesso da venda. Deus é quem nos abençoa para conseguirmos o resultado após muito suor de trabalho. Isso é claro e está intimamente ligado ao nosso relacionamento com Ele, Deus. Claro que quem trabalha honestamente ganha seu pão também, mas quem trabalha duro, é honesto e serve a Deus, tem provisões do céu especiais e portas abertas quando necessário. Mas esta provisão e cuidado podem muito bem ser retiradas e o esforço ficar ainda maior quando há pecado e rebelião contra Deus. O método de usar gafanhotos não é novo. Deus já o tinha utilizado contra o Egito. E o gafanhoto, quando ataca em enxame,
não sobra nada ao seu redor. A terra fica como se tivesse passado um incêndio, totalmente arrasada. Amós sabe disso, e logo no início do castigo ele intercede pelo povo. O profeta sabe que o povo, mesmo idólatra, iria sofrer muito sem a colheita. E Deus atende a oração do homem de Deus. O termo usado no texto, o Senhor se arrependeu, é claramente uma figura de linguagem. A ideia aqui não é que Deus voltou atrás em sua palavra e mudou a sua opinião. Isso não é possível, pois fere o caráter imutável de Deus, pois ele não erra e nem muda. O que o profeta quer dizer é que Deus ficou triste com o que estava acontecendo. Interrompeu o castigo para dar mais uma chance ao povo. Vamos a uma aplicação. Você já intercedeu por alguém que nitidamente está vivendo sua vida contrária à vontade de Deus? Já pediu para que Deus tivesse misericórdia de alguém que, em nossa opinião, não merece nenhuma chance? Pelo contrário. Tópico 2. Fogo. Revela aprovação ou desaprovação divina. A segunda visão de Amós está lá registrada em Amós capítulo 7, versículos 4 a 6, que passo a ler. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com o fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Vamos ler o versículo 4 novamente, só que em uma versão parafraseada. A Bíblia Viva diz assim, abro aspas: Então o Senhor Deus me mostrou um grande incêndio que havia preparado para castigar os moradores de Israel. O fogo tinha secado os rios e mares, devorando toda a terra. O castigo de Deus mirava agora nas próprias casas do povo. Além de secar as fontes de água potável que existiam tanto embaixo da terra, provavelmente se referindo aos lençóis freáticos que abastecem os postos, e o mar, que lhes dava peixe para alimento. Um incêndio de grandes proporções pode acabar literalmente com toda a estrutura feita pelo homem, reduzindo tudo a pó. O fogo na Bíblia, quando não está sendo expresso de forma literal, pode significar aprovação ou desaprovação de Deus para algo ou alguém. Podemos relembrar rapidamente o fogo que Deus enviou ao aprovar o pedido do profeta Elias contra os profetas de Baal. As línguas de fogo enviadas no Pentecoste para encher os apóstolos. Mas também podemos lembrar do fogo e enxofre derramados em Sodoma e Gomorra, e o fogo que Elias também pedia para queimar os soldados de Acabe, que vinham para lhe prender. O incêndio preparado por Deus já estava destruindo o povo de Israel, quando Amós novamente intercede pelo povo.
Deus mais uma vez ouve o homem de Deus e interrompe o castigo, dando mais uma chance. Vamos a uma aplicação. Se você tivesse uma chance para agir diferente em alguma atitude sua do passado, você mudaria? Vamos ao tópico terceiro, prumo. Se a obra não está excelente, Deus derruba. A terceira visão de Amós está lá registrada em Amós capítulo 7, versículos 7 a 9. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, o santuário de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Deus é um hábil construtor. Tudo o que ele faz é excelente e bom. Vemos nos relatos da criação, ao fim de cada dia de trabalho, o texto declara: e viu Deus que tudo era bom. A Torre de Babel não era seu plano. Então ele a interrompeu para Noé construir a arca. As medidas e orientações vieram de Deus. Até as medidas exatas para a construção do tabernáculo, Deus orientou para Moisés, tendo inclusive lhe mostrado um modelo. Está lá registrado no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Não foi à toa que Jesus escolheu a profissão de carpinteiro em seu período na terra. De todas as profissões da época, o carpinteiro da antiguidade poderia se assemelhar a um faz-tudo na construção, como um pedreiro, alguém que constrói do zero com suas próprias mãos. E o prumo é o instrumento do construtor hábil. É usado para examinar a cada passo da construção se ele está reto verticalmente, se algo está torto ou fora do prumo, como se diz. O construtor tem por obrigação desfazer, quebrar e construir novamente, se necessário. Com esta terceira e última visão, Deus está declarando para o profeta que o povo de Israel estava sobre uma base frágil e totalmente sem fundamento. Isso Deus não poderia mais permitir. Então não cabia mais o profeta interceder, pois a raiz do pecado já estava profunda. Então Deus, como oleiro, tem todo o direito de quebrar o vaso que ficou com uma forma não desejada, amassar o barro novamente e fazer de novo conforme seu gosto. Não gostamos muito de passar por processos de Deus em nossa vida. Muitas vezes Deus tem que derrubar algo para poder reconstruir. O texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, é bem claro. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se uma casa está com seu alicerce
todo comprometido, com rachaduras, entupimentos e cupins, é necessário derrubar a casa, refazer o fundamento e construir de novo. Aplicação. Se Deus precisar derrubar totalmente algo da sua vida para recomeçar de novo, você concordaria? Será que Ele não está fazendo isso agora mesmo em sua vida e você não está percebendo? E se Ele está fazendo, não é porque está reconstruindo do jeito que Ele quer? Conclusão. O mais interessante na vida e ministério do profeta Amós é que ele tem consciência que não é um profeta da academia. Ele não passou pela escola de profetas e nem era de família sacerdotal. Ele era uma pessoa simples, que foi chamada por Deus. Ele mesmo declara isso ao ser confrontado por Amazias, o sacerdote. Abro aspas. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Isso está registrado no livro de Amós, capítulo 7, versículos 14 e 15. Isso nos mostra que Deus pode fazer o que quer, a hora que quer e através de quem quiser. A sua única exigência é nossa resposta de fé e obediência, ou seja, estar no prumo de Deus. Que Deus nos ajude. Amém.